Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações, deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E hoje eu tô aqui com o psicólogo, com o Josnaldo Teixeira, e é um psicólogo que vai dar dicas para vício, ou pra gente não entrar no vício, né? Que eu acho que seria até mais adequado aí eu falar dessa forma, né? São tantos vícios que a gente pode adquirir aí, né? Vícios aí com álcool, com cigarro, com drogas ilícitas, né? Cocaína, maconha, enfim. Ou até jogos, a gente já teve conversando aqui dessa temática, então jogos aí, jogos do azar, ou joguinhos aí que às vezes a gente acha que são tão inocentes aí, ou até o próprio vício mesmo em redes sociais, em celular, enfim, são tantos vícios que a gente pode adquirir. Comida, por que não falar disso também? É outro vício, né? Então, que dicas que a gente tem aí para se livrar do vício, se você já tem o vício, ou para não entrar nesse vício e se afundar de vez? Tudo bem, Josnaldo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar. Que bom que deu para você achar encaixar um horáriozinho na agenda e estar aqui com a gente. Sim. Então diga aí, quais dicas você dá aí para mim evitar o vício, ou se eu já estou no vício, para tentar sair desse vício aí com menos prejuízo? Ótimo. Antigamente, quando a gente pensava em vício, a gente via muita questão assim da pessoa em situação de rua, a pessoa usuária, mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia o vício ele pode te dar em qualquer situação. Pegando o gancho dos joguinhos, a gente anda com o vício no bolso. E muitas vezes a gente não consegue ficar longe do celular. Estragou, eu preciso mandar arrumar urgente, questão de vida ou morte. Isso é um dos exemplos, das possibilidades pensando no vício. Então, entender que o vício toda pessoa pode desenvolver, independente da sua condição social, do seu nível de conhecimento. Infelizmente, a pessoa não tendo o devido olhar a isso, ela pode acabar desenvolvendo o vício em qualquer uma das demandas em qualquer etapa da sua vida. É claro que assim, se nós temos uma criança em casa que ela já faz o uso sem supervisão de jogos, por exemplo, ela fica com muito mais tendência de desenvolver um vício nessa demanda. Por isso o acompanhamento ele é primordial. E a gente é exemplo, né? Às vezes a gente tá o tempo inteiro no celular e fala pro filho, para com esse celular na mão. Isso. Aquela coisa assim, vamos comer, mas tô aqui comendo e no celular. Ou eu já coloco aqui pra criança comer assistindo um desenho, alguma coisa. A criança pode conversar à mesa enquanto se alimenta com os pais. E não há problema nenhum. A gente precisa buscar alternativas de entender e visualizar esse processo. Opa, quer dizer que o meu filho só pode comer com um tablet na frente? Algo não está certo. Eu preciso chegar em casa e jogar para me esquecer, me distrair do dia, para depois ir fazer alguma coisa para comer em família ou para depois ir tomar banho. Eu também preciso ter esse olhar. A questão da sugestão, pensando no vício, você não está sozinho, você precisa desse olhar e que você observando a quantidade de tempo que você perde nessas demandas, vou dar só uma olhadinha, só mais um joguinho, só mais uma fase, o tempo que você vai perdendo com isso. Certo. Então, uma das primeiras dicas, pelo que você está colocando aí, é você se olhar mesmo, é você reconhecer aí que existe às vezes uma dependência. Isso. E não ter vergonha disso. Porque a dependência existe, infelizmente, e a gente precisa buscar estratégias para lidar com ela. E aí, então, buscar ajuda. A atividade física entraria aí como um plano estratégico bom para quem tem algum vício ou está meio indo para essa linha? Sim, porque o que acontece? Os jogos, eles vão estimulando o nosso córtex pré-frontal a liberação de hormônios que vão nos dando prazer. Então, o tempo todo a gente está ali na busca do prazer imediato. A atividade física, ela vai, além de ser uma questão social, ela vai auxiliar nesse desenvolvimento da nossa liberação de hormônios, dopamina, serotonina, entre outros, que vão ajudar também depois, mais tarde, para dormir. Então, atividades físicas bem planejadas, pensadas, atividades em grupo. Hoje em dia a gente vê tantos grupos de corrida, grupos que vão fazer trilhas, são possibilidades. Momentos off, que a gente chama, sem celular, onde você possa olhar para você.
E aí, falar sobre o tema, pelo que você colocou aqui, é importante também. Seja com um psicólogo, ou eu falo até com um colega, um amigo, expressar o que está sentindo, falar seria importante também. Isso. A fala é essencial. O buscar ajuda, buscar apoio. No primeiro momento, infelizmente, algumas pessoas não vão ao psicólogo, não vão ao médico por receio. Existem pessoas que ainda colocam que, eu não tô doida. Mas não é isso ainda, né? A questão é buscar auxílio. Você falar com um colega já vai auxiliar para que você possa, aos poucos, buscar um profissional para fazer essa ponte para você. E adotar algumas atividades de escape. E se nada der certo mesmo, você precisar do internamento também hospitalar, uma clínica, é importante. Isso. Se nada der certo, a gente tem todo esse processo de acompanhamento e sim, vai ser orientado. Mas eu acredito muito nessa perspectiva da psicologia, do acompanhamento, da inclusão de novas atividades de lazer para fazer esse processo fluir de uma forma diferente. Existem pacientes que vão precisar de ajustes medicamentosos com psiquiatra, neurologista, mas a maioria dos casos ele vai continuar, não vai chegar nesse ponto, desde que a pessoa peça apoio e ajuda. Quando a pessoa não pede ajuda, o que é o primordial, isso pode piorar a um nível da pessoa chegar a ter ideação suicida. E aí, então, diminuir o tempo que você tá aí, atrasar o vício, como diz aí, deixa longe de você, se você sabe que são coisas que, né, se você tem um vício em álcool, e você vai todo dia para uma festa com os amigos, e já sabe que ali vai ter álcool à vontade, que vão estar... Às vezes tem que ficar um pouco longe também. Isso, exatamente. Os celulares hoje em dia, eles têm momentos que você consegue padronizar. Então a partir das 11 horas ele já coloca a redução de tela, já coloca para você dormir, e assim você vai se adaptando. Como tem um despertador para você acordar, você pode colocar um despertador para você ir dormir. É claro que no início você não vai simplesmente conseguir deitar e dormir. Mas é um processo de adaptação e você ensinar o seu corpo e se autoconhecer para que você possa descansar cada vez melhor e bem. Porque esse vício aqui, realmente, esse aqui é difícil a gente ficar longe. O álcool ainda e as outras drogas, eu acho que talvez seja um pouquinho mais fácil, né? De você manter um pouco afastado aí. Não que seja fácil, mas é um pouco mais fácil, né? Possível. E o beber água? Entra aí ou não? Claro. Ou não tem nada a ver a água com o vício? Não, claro que tem, claro. Tudo que a gente puder fazer para nos incentivar, a nos apoiar, a gente pode e deve fazer. Então a questão de hidratação, alimentação de forma saudável, porque a gente vive numa sociedade do imediatismo. Então é um streaming com várias coisas que eu não assisto nada. Lançamos um novo streaming, eu preciso assinar esse streaming. E às vezes você não assistiu nem o outro. Então você tem 4, 5 assinaturas de streaming, você tem várias coisas que você tem e você acaba não usando, só por ter. Então a questão de uma alimentação saudável, balanceada, acompanhamento, a questão do consumo de água, tudo isso favorece o melhor olhar sobre o sujeito. E quando a pessoa se dá conta, às vezes, do vício, ela vê quanto dinheiro que ela gastou, né? Ou às vezes ela não quer ver. E aí entra em crise. Porque eu já conheço pessoas aí que falou pra mim, eu parei de fumar e eu guardei o dinheiro da carteira de cigarro aí todos os dias que eu ia lá comprar, né? Ou cada 2 dias. E no final do ano eu consegui fazer uma viagem com aquele dinheiro que eu guardei. Muito bem. Que coisa, né? Como que a gente não se dá conta mesmo do dinheiro indo, isso. Né? Já cheguei a atender pacientes que nessa questão de jogos de azar chegou a perder 300 mil reais. Olha então é só, muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso, muito dinheiro. E aí a pessoa tem que também prestar atenção nos pontos aí positivos da sua vida para tentar ser mais otimista, ver os negativos também e tentar se afastar deles. Agir neles. Isso. E assim, quando a gente fala de evitar mesmo o vício, enganar o vício, como diz, né? De não se expor, e às vezes você tem que se afastar de algumas pessoas também nessa relação. Sim. Né? Porque às vezes, assim, são pessoas e pessoas, amigos. E a gente não tá falando de pessoas que são ruins, porque a outra às vezes é viciada e começa a puxar aquela ali pro mesmo vício, né? E aí quando a gente se dá conta disso, a gente também tem que ter um pezinho atrás. Ver o que realmente faz bem pra nós, né? E deve ser um ato de coragem, né? Sempre. Você reconhecer um vício, ou você definir que quer parar com um vício e buscar ajuda, deve ser um ato de coragem. Sim, sempre. E a partir desse ato, você vai começar a rever várias posturas. Por exemplo, na perspectiva de você ir à academia, tirar a foto e ficar acompanhando. Quantas curtidas eu tive? Você postar um vídeo, postar uma brincadeira em alguma rede social e ficar esperando o retorno do outro.
Isso é totalmente desnecessário. Saia do foco. Saia do foco. E uma outra coisa, a questão, como é que se você indica isso como uma dica ou não, trocar ideias, às vezes, com uma pessoa que já passou por um vício parecido com o seu, isso é benéfico? Isso é benéfico, porque as pessoas têm uma perspectiva que, não é vício, quando quiser parar eu paro, mas não é assim que funciona. E a questão de você dialogar com pessoas que passaram com demandas próximas e conseguiram superar, é benéfico para que a pessoa entenda que eu posso, eu consigo. E assim, Se ela já ir conseguiu, ajustando. eu também posso. Exatamente. E aí focar na higiene, no autocuidado, então é importante. Isso. E caso for necessário, questão medicamentosa também. Entender que tudo isso são vários tijolinhos que a gente vai construindo o nosso eu. Sem um deles não vai dar certo. Então eu preciso do meu apoio familiar, do meu apoio medicamentoso se necessário, do meu apoio psicológico e assim ir estruturando o meu eu. Não quer dizer que vai ser uma linha reta de subida. Haverá percalços ao longo do caminho, mas com toda essa equipe multidisciplinar, ela vai conseguir chegar num bem comum, num avanço. Tem que ser paciente. Tem que ser paciente. E lembrar que a abstinência também é passageira, né? Exato. Porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas agora que eu parei com o café, agora que eu parei com o cigarro, parece que eu tô pior, né? Pela abstinência que se tem. Pela abstinência. Mas vai passar. Vai passar. E eu preciso ter coragem para enfrentar esse momento. E se não der certo na primeira vez, tenta uma segunda. E uma não terceira desiste. e não desiste. Exatamente. Mais alguma dica que você dá para nós? A princípio é isso. Buscar apoio e ajuda não é uma vergonha o que está acontecendo e todo mundo precisa e pode ser acompanhado. A psicologia em si não é mais algo de luxo, mas é uma questão básica de autoconhecimento e a partir disso ir buscando estratégias para lidar cada vez melhor com o seu eu e assim com a sociedade ao redor. Gente, nós estamos em 2026 e ainda tem gente que acha que psicologia é para louco. Sim. Não, eu não consigo acreditar, isso não entra, né? Porque eu falo assim que a psicoterapia é o maior presente que a gente pode se dar. É seu, né? Exato. E a gente não dá pro outro o que a gente não tem. Então, se a gente não tá bem, o que a gente vai dar pro outro, né? Às vezes a gente quer agradar tanto o outro que a gente deveria primeiro querer se agradar e depois o outro. Mas, enfim, a gente já faz o inverso. A gente quer agradar o marido, a esposa, os filhos, o chefe, enfim. E aí a gente fica nessa busca de agradar o outro, né? E esquece da gente muitas vezes. E não está bem, e não procura ajuda, e vai levando. E achando que a gente tem que oferecer o melhor da gente ainda pro outro, né? Exato. Como é difícil. Josnaldo, deixa pra gente o seu contato, quem tá nos assistindo, ficou com alguma dúvida, Claro. quer mais alguma dica, que às vezes ficou com, né, ficou meio na dúvida, será que eu tô indo pra essa linha, não tô, né? Eu sempre falo aqui pras pessoas, não fica procurando o Dr. Google, porque lá você enlouquece, Sim. né? E nem o vizinho, porque cada pessoa é única, né? Então, assim, vai procurar alguém que realmente é uma fonte segura, confiável para você. Então, quem está nos assistindo, aonde que consegue te encontrar, marcar uma consulta com você, como é que faz para agendar? Claro. O pessoal que quiser pode entrar em contato com a Clínica Florescer no Instagram. A gente vai deixar depois ali o @. Também tem o meu Instagram profissional, @psi.josnaldo, e pode mandar mensagem por lá que a gente vai conversando e alinhando as demandas. Muito obrigada e até o Eu que próximo. agradeço, até o próximo. Gente, é isso aí. Pega essas dicas. Se você acha que tá indo para uma linha de vício aí que não é legal, não chega no fundo do poço, não. E se você acha que já tá nessa, né? Não espera chegar lá onde não precisa, né? Se acha que tá se encaminhando ou já está no meio, pega essas dicas, compartilha aí com alguém que você conhece, às vezes que precisa dessas dicas. E vamos seguir em frente, que 2026 está apenas começando. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.
Tchau!